Vamos abrir Atos capítulo 24. E quem está com o livro aí, no capítulo 5 do livro, Fé na Era do Ceticismo, do Tim Keller, né? Fé na Era do Ceticismo. Esse livro aqui tem sido o livro da nossa escola dominical. 24. É o capítulo 4. Eu que falei 5, foi? Ah, desculpa. É capítulo 4. Muito bem, a irmã está atenta. Essa é a aluna boa. Então vamos... Lembrando que não é a exposição, mas realmente é um estudo bíblico. Atos capítulo 24 é a base de onde nós tiramos. Tem coisa que a gente concorda, claro, como Tim Keller, e coisa que a gente discorda dele, obviamente. Ele não é Bíblia, tem erros como qualquer ser humano. Então, mas aquilo que ele falou de certo, nós vamos endossar isso à luz, é claro, da palavra do Senhor, que é a nossa fonte de verdade. Diz assim, Atos capítulo 4, a partir do verso 1. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo, sempre e por toda parte, isso reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo um comandante, Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram verdade. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos pelo teu poderoso cuidado, amor, proteção, pelo teu zelo para com a tua igreja, para com o teu rebanho. Queremos te louvar, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Nesta manhã, ó Pai, dá que nós possamos ouvir a tua voz e sair daqui mais cheios do conhecimento que emana do Senhor. Não permita, Senhor, que eu venha a ser desleal com a tua palavra, Senhor, e que eu não me desvie da mesma nem para a direita nem para a esquerda, e que tanto eu quanto os meus irmãos possamos todos ser abençoados para a glória do teu nome. Abençoa os irmãos que aqui estão, os que nos acompanham de casa, aqueles que por alguma razão, talvez por questão de saúde, trabalho, ou até mesmo negligência para com o teu dia, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, por amor do teu nome. É o que nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Então, Fé na Era do Ceticismo é o livro que nós estamos estudando, do Tim Keller. Na nossa última classe, nós vimos o capítulo 3. O capítulo 3, que trata sobre o cristianismo como se fosse uma camisa de força, né? Agora, o cristianismo seria acusado de injustiça, né? O cristianismo seria acusado de injustiça. A igreja é responsável por muitas injustiças. Aqui nesse capítulo, Tim Keller, ele vai provar que o cristianismo
aquelas acusações contra o cristianismo, por exemplo, o cristianismo é a favor de violência, é a favor de segregação, é contra a inclusão social, né? Ele vai atacar ou vai se defender com um ataque, porque a apologia não é somente se defender, ficar na defensiva, mas também atacar, né? Nós precisamos atacar. É por isso que existe o versículo, que as portas do inferno não prevalecerão contra... É as portas do inferno, não é as portas da igreja, tá? É as portas do inferno, ou seja, nós vamos atacar o inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, coluna e baluarte da verdade. As portas do inferno não prevalecerão, ou seja, nós vamos atacar. Às vezes a gente acha que defender a fé é só ficar na defensiva e não fazer nada, é só receber os ataques. Não, nós vamos atacar. Nós vamos mostrar que aquilo que se levanta contra o cristianismo é errado, tá bom? Então, ele começa aqui com 2 depoimentos de 2 estudantes de direito, que se você olhar, parece até com os dias atuais. Olha o que ele diz. E aqui ele está parafraseando o que a moça, não é parafraseando, mas citando ipsis litteris mesmo o que a moça disse. Só posso desconfiar de qualquer religião que congregue tantos fanáticos e hipócritas. Insistiu Ellen, estudante de direito. Tanta gente não tem religião e é bem mais bondosa e até moralmente mais correta do que muitos que se chamam ou que são conhecidos como cristãos, né? Ou que ela diz que eu conheço um monte de crente que diz que é crente e é muito mais injusto. Já ouviu essa expressão? Pastor, eu conheço pessoa ali que nunca foi na igreja e é boa, é uma pessoa boa. A pessoa paga as contas em dias, ela é honesta, é uma pessoa séria. E aí? Não preciso ser cristão para ser moralmente bom. Tá certo? Aparentemente é. O que torna uma obra boa? Se você for para a Confissão de Fé de Westminster, aquilo que nós defendemos à luz da palavra de Deus, do capítulo das boas obras, vai dizer que boa obra é aquilo que glorifica a Deus. Se uma coisa não glorifica a Deus, ela não pode ser considerada como boa. Porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória. Se você faz uma coisa e não faz para a glória de Deus, aquela coisa não é boa. Não quer dizer que Deus não possa utilizar até isso para o benefício do povo. Ora, se Deus usou o diabo para o benefício do seu povo, ou não? Sim ou não? Basta você ler 2 Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo Paulo vai dizer que um espinho na carne, mensageiro do Satanás, lhe veio esbofetear com o intuito de quê? De que ele não se ensoberbecesse. Espera aí, qual é o interesse que o diabo quer que uma pessoa não seja soberba? Hã? O diabo quer que você seja soberbo ou não? O diabo quer que você seja soberbo, obviamente. Sim, não é verdade? Deus não quer, mas Deus usou o diabo, para que Paulo não se o quê? Se ensoberbecesse. Basta você estar lá no capítulo 12 de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, a igreja é uma igreja injusta. A igreja ela é responsável pelas segregações. Aqui, como é uma aula, irmãos, um estudo, eu quero que você entenda aqui algumas coisas. Na última aula nós fizemos aqui uma famosa linha do tempo, né? Nós fizemos aqui a famosa linha do tempo, onde nós dividimos, né, os períodos da história entre o período antigo, né, que é conhecido como período pré-moderno, né, o período moderno, eu botei aqui até 1800, poderia ir mais, né? E coloquei aqui de 1945, que é a Segunda Guerra Mundial, para lá, o período pós-moderno. Então, aqui seria o período pré-moderno, moderno e pós-moderno. A última vez que nós estudamos sobre a verdade absoluta, sobre se existe ou não verdade absoluta. Porque o que tem a ver com esse capítulo? Tem a ver com o seguinte, como a igreja diz, ela roga para si o título de ser detentora da verdade. Quando ela diz que ela é detentora da verdade, ela está dizendo que todo mundo está mentindo, ou seja, está segregando, ela está fazendo divisões. Quando ela diz, por exemplo, que uma pessoa está casada com uma pessoa do mesmo sexo e ela está em pecado, a igreja está segregando. É isso que nós somos atacados contra isso. E nós vimos, ou com isso, né?
Nós vimos que no período pré-moderno aqui todo mundo acreditava numa verdade absoluta, seja no paganismo, no platonismo, né? O paganismo era representado pelo platonismo, ou seja no cristianismo, que era Deus. Deus era o referencial de verdade absoluta. Quando chegou no período moderno, o que imperou no período moderno? E esqueceram. O humanismo, muito bem, irmão. O humanismo ou o racionalismo, né? A razão levaria ao... Não era nem o mundo das ideias de Platão, nem era Deus da Bíblia. Agora seria a razão que determinaria a verdade. Só que aí a razão falhou também, né? Nós vimos que a razão falhou. A razão levou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos então aquilo que os historiadores chamam de pós-modernidade, onde impera não mais o mundo das ideias, nem Cristo Jesus, como sendo a verdade absoluta, a palavra de Deus, nem a razão humana, necessariamente, mas agora é o quê? É o relativismo. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua, e cada um não mexe com o outro. Ninguém mexe com ninguém. Aí quando o cristianismo se levanta no meio disso para dizer o seguinte: nós somos a verdade, aí, meu amigo, dá confusão. Porque para dizer que você é a verdade, tem que dizer que alguém também está com a mentira. Sim ou não? Isso é segregar? Irmão, existe um elemento segregador, não tem jeito. Vai ter um momento, não é nesse segregador, né, mas divisor. Cristo disse: quem comigo não ajunta, espalha. Vai ter um momento que você vai ter que dizer: isso aqui é certo, isso aqui é errado. A Bíblia não usa meias palavras. O exemplo que eu tenho aqui para dar é o do apóstolo Paulo. Mas vamos continuar aqui, tá? Nesse mesmo período aqui da história da igreja, nós vimos em diversos momentos em que houve briga religiosa. Vários momentos. Guerras religiosas, né? Eu não vou citar todos da história, mas vou citar aqui pelo menos alguns em que religiosidade deu em confusão. Por exemplo, logo no primeiro século, no período do Senhor Jesus Cristo, logo no período do apóstolo Paulo, e dos apóstolos de maneira geral, nós tínhamos ali uma confusão entre judeus e gentios. Cada um defendendo a sua, aquilo que entendia como verdade religiosa. E aí na quinta-feira que você está estudando a carta, o livro de Atos comigo, você percebeu que teve uma querela na igreja, em Atos capítulo 15, que foi a seguinte: salvação pelas obras. O povo estava defendendo salvação pelas obras. Não é verdade? Estava lá o judeu defendendo que para o gentio ser salvo ele precisava ser circuncidado. Ou seja, estava uma briga enorme. Paulo tem que ir lá, levantar a mão, Bernabé, Pedro, Tiago. O Paulo escreve uma carta para resolver esses problemas, esse mesmo tipo de problema lá na igreja de Éfeso. Divisão na igreja. Por causa de quê? De religião. Mas não para por aí. Se você for um pouquinho mais para adiante, né, no período da igreja antiga, a gente chama de igreja antiga, o período que vai aqui do ano 30 até mais ou menos a queda do Império Romano do Ocidente, 476. Nesse período teve briga religiosa de novo. Briga religiosa. Entre quem e quem? Você tinha um Império Romano muito forte, você tinha os cristãos do outro lado, né? Pastor, qual era a religião do Império Romano? A religião do imperador, irmãos. Quem não sacrificasse incenso a César precisava morrer. Ou então era martirizado, porque em 250, um imperador chamado Décio, ele entendeu o seguinte: não adianta matar crente. Não adianta. Porque quanto mais mata, mais tem. Tertuliano disse: o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Quanto mais derrama sangue de cristão, mais tem cristão. Não adianta matar. Então Décio descobriu uma coisa: não adianta matar cristão, tem que gerar apóstata. Aí o que ele faz? Vai gerar apóstata. O que é apóstata? Aquele que nega a fé. Como é que ele faz? Ele começa a tirar a unha do indivíduo. Vai negar não? Pô, tira a unha. Vai negar não? Tira um pedaço da orelha. Vai não? Tira o dedo. Bota ele esticado numa corda. Então isso aí foi uma briga, entre aspas, por religiosidade. A religião do imperador. Outro, o cristianismo, a fé cristã que tinha Cristo como ser supremo. O Império Romano, ele, depois da suposta conversão de um imperador chamado Constantino, ele gozou de uma suposta paz, né? Aí você acha que parou a guerra? Não, surgiu um outro movimento chamado monarquicismo. Aquelas pessoas que olharam para a igreja e disseram: essa igreja está secularizada, não presta não. Eu vou me isolar no deserto, os monges eremitas, ou então vou me isolar num grupo, sozinho, os monges cenobitas, que eram um grupo de pessoas que
que ficavam lá vivendo a fé deles. Os monges, né? Viviam o monastério, a regra monástica e tudo mais. Aí você diz, agora parou, pastor. Parou não. Se você for para toda a Idade Média, você tem cristãos de um lado, do Império Romano, e depois vão brigar, inclusive, contra os bárbaros. E depois os bárbaros serão cristianizados. E esses mesmos bárbaros depois vão brigar entre si. E são vários tipos bárbaros, os vikings, você tem os francos, você tem os bretões, tudo brigando entre si. Você vai dizer, briga também de religião. Como se não bastasse, em 1054 você tem mais uma divisão, por causa de religiosidade. Qual é? A Igreja do Oriente e do Ocidente. 1054, a Igreja do Oriente em Roma, do Ocidente em Roma, e do Oriente em Constantinopla. Duas igrejas, a Igreja de Constantinopla e a Igreja de Roma. Uma de Roma era o Papa que mandava, e a de Constantinopla quem mandava era o Patriarca de Constantinopla. A igreja está dividida de novo. Rapaz, o mundo olha para isso e diz assim, eu tenho certeza que religião só presta para dividir. Mas como se não bastasse, em 722, ainda voltando um pouquinho, surge uma religião chamada islamismo. Na verdade, 722 já é o estopim da coisa. 622, século VII, surgiu o islamismo, com Mohammed, na cidade de Meca, na famosa Arábia Saudita. Surgiu, então, esse indivíduo chamado Maomé, né, o Mohammed é o mesmo, que criou uma religião. E a religião dele é bem pesada mesmo, que não aceita outro tipo de religião. Não aceita outro tipo de religião. De jeito nenhum. Tanto que, se o cara for seguir o Alcorão mesmo, eu não acredito em islamismo assim, bem equilibrado, mas dizem que tem hoje, né? Tanto que está avançando no mundo. Está avançando no mundo inteiro o islamismo, né? Está avançando no mundo inteiro. E o islamismo, se o cara for seguir estritamente o que está no Alcorão, ele não se admite outra. Tanto que tem aquelas loucuras lá das Torres Gêmeas, né? O World Trade Center e outras coisas mais, né? Claro que alguns vão dizer, não, mas é uma tribo, né? Mais xiita e tal. Mas, em essência, não se aceita outra religião que não seja o islamismo. Os islâmicos vão invadir a Europa, e a Europa só não vai ser destruída porque Deus levantou um homem chamado Carlos Martelo, 732, na Batalha de Poitiers. Ele evitou que toda a Europa fosse dominada pelo islamismo. Aí você diz, parou, pastor? Não. Porque depois que os cristãos perderam esse setor, principalmente as terras santas, a Terra Santa, né? a Terra Prometida, a região da Palestina, que foi dominada pelos mouros, os sarracenos, né? Aquela mesma terra depois, os cristãos disseram, nós vamos tomar de volta, século XII, as cruzadas. O que são cruzadas? Batalha da Reconquista. Nós vamos matar em nome de Deus. Vamos levantar a espada. Aí vem os famosos cruzados, né? Aí vem os cavaleiros templários. Lembra dos cavaleiros templários? Aquele escudo com a cruz lá, a cruz, né? Aí o irmão ficou feliz. Cruz de Malta não, viu, irmão? Do Vasco. Ficou feliz pensando que era. Então está lá o cavaleiro templário com a cruz aqui no escudo, né? Defendendo o templo. Por isso cavaleiros templários, porque eles ficavam na porta dos templos, defendendo os templos. Eles iam para a guerra. Eles matavam, inclusive, os inimigos, os islâmicos. Porque que os islâmicos vão dizer, inclusive, que tem raiva, né? Ou tem essa querela com judeu, com cristão, justamente por causa disso, por causa da famosa batalha das cruzadas, onde eles se sentiram injustiçados. Aí você olha e diz assim, pastor, está vendo, religião só pode dividir. Aí chegou a Reforma Protestante. 1517, Lutero pregou 95 teses, surgiu uma igreja. Lutero não queria que a igreja se dividisse, mas a igreja acabou dividindo. Tive um grupo lá, o grupo dos camponeses, revolta dos camponeses com Lutero, lá na Alemanha, levantaram uma briga grande. Mais divisão. Aí, isso no século XVI. No século XVII, as igrejas estavam formadas. A igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja congregacional. Tinha um forte grupo católico, calvinista, reformado. O que deu isso no século XVII? 1618 começou a famosa Guerra dos 30 anos. 30 anos de guerra, a batalha mais sangrenta antes da Segunda Guerra Mundial. 30 anos, 1618 até 1648, guerra, sangue. Começou com a famosa defenestração de Praga. Os protestantes entraram em Praga
na Boêmia, né? Eles entraram na capital, pegaram um prefeito que era católico contra os protestantes, eles jogaram o prefeito católico de dentro da prefeitura lá, local. Aquilo ficou o estopim, né? A fagulha que acendeu a Guerra dos 30 anos, né? Aí você olha e diz, tá vendo? Cristianismo só dá em batalha, em guerra. Quando chega, é claro, século XVIII, século XIX, século XX, o que os filósofos estão dizendo? Meu amigo, o que diz a Revolução Francesa? Meu amigo, vamos fazer uma revolução sem religião. Vamos acabar com religião, porque a igreja só existe para dividir pessoas. Vamos fazer uma revolução sem religião, sem Deus, porque esse negócio de crença em Deus só dá briga. Foi isso que defendeu Karl Marx. A revolução marxista foi isso, proposta por Karl Marx, uma religião sem Deus, porque ele acreditava que aqueles princípios, por exemplo, de família, trabalho, né, inclusive, tudo aquilo era do universo capitalista, que estava ligado aos protestantes, inclusive, né? E aí ele, na mente dele, aí ele diz, isso aí, nós temos que acabar com a religião, porque a religião não presta, só presta para segregar. Eles não gostam de mulher, porque mulher na casa deles só trabalha, dentro de casa, cuida dos meninos, mas não pode trabalhar, nem tem liberdade. Nunca foi defendido isso na Bíblia, nem pelos reformadores. Basta você ler as Institutas, não precisa ler outra coisa. Digo, em relação a Calvino, basta você ler Lutero, né? Se você quiser o luteranismo, o livro da Concórdia. Se você quer a Bíblia, vá para a Escritura. Cristão nunca foi contra a mulher. Mas se você olhar para os ideais da Revolução Francesa, vamos acabar com a família patriarcal. A família cujo cabeça é o homem. Acaba com isso. Acaba com a família cujo cabeça é o homem. Isso é o que é defendido por marxismo cultural até hoje, né? A mulher tem que se destacar. Os ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. 3 palavras femininas para dar a ideia do feminismo, né? O avanço do feminismo, né? Então, a ideia é que o cristianismo só prestou para, ou a religião de maneira geral, só prestou para dividir. Agora, irmãos, dito isso, olha para cá, para o nosso livro. O Tim Keller vai mostrar em argumentos lógicos e logicamente bíblicos que eles estão errados em pensarem isso. O cristianismo não é isolado, o cristianismo não é uma coisa sem Deus, sem misericórdia, sem compaixão, sem caráter. E ele vai derrubar aqui alguns ataques. O primeiro dos ataques está aí na página de número 80. O primeiro ataque é a falha de caráter. Falha de caráter. E quando eu chegar, eu vou nessa parte final, eu vou anular tudo aquilo que eu disse na história, né, que alguns atacam que o cristianismo só serve para segregar. E não é, de jeito nenhum. E religião só serve para segregar. Não. Né? Eu vou mostrar isso aqui mais especificamente no final, quando eu pegar, por exemplo, de Paulo. Então, eu disse isso para você ter noção do ataque que levanta contra nós. Agora vamos desmanchar o ataque, por partes. Primeiro deles é, por exemplo, no cristianismo tem pessoas de mau caráter. Na religião, pessoas religiosas também fazem coisas ruins. Sim ou não? Isso é um ataque que fazem contra nós. E diz o seguinte: crente também, ou entre os crentes também tem gente ruim. Tá certo, irmãos? Tá certo? Tem gente ruim entre os cristãos? Tem. Ele pode até não estar exercendo a sua fé cristã genuinamente, porque a Bíblia nunca disse que crente é uma pessoa perfeita. Ele diz que crentes e ímpios, os dois precisam de Cristo. Sim ou não? Então esse ataque que se faz assim, olha, o caráter de vocês é um caráter maculado. Tem gente aí ruim entre os cristãos. Tudo bem, mas nós nunca dissemos que nós somos perfeitos, primeiro. Segundo, se essa pessoa é uma pessoa má, se é uma pessoa destruidora, ela não está vivendo o cristianismo genuíno. Porque até dentro da igreja tem gente que é falsa. E a Bíblia esconde o pecado dos heróis da Bíblia. Por exemplo, Davi. A Bíblia escondeu os pecados de Davi? Não. O homem segundo o coração de Deus foi assassino e adúltero. Sim ou não? Então a Bíblia nunca teve esse interesse, irmãos, de dizer o seguinte: olha, esses homens serão salvos porque são perfeitos. O crente nunca erra. Não, nós somos falhos. Vai aí para a página de número 80, quando ele diz o seguinte: olha, qualquer um
que participe da vida de uma igreja, logo descobrirá as falhas de caráter em boa parte dos indivíduos que professam o cristianismo. Sabe o que faz a pessoa desviar do evangelho? Muitas vezes, ela chega aqui na igreja e ela pensando que aqui só tem gente perfeita. Rapaz, aqui só tem santos e perfeitos. Porque santos nós somos, né? E perfeitos. Ninguém aqui erra. Aí de repente ela percebeu que o pastor também é pecador. Aí ele disse, mas não faz diferença então. Então entenda que eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. A Bíblia nunca diz que nós somos as pessoas mais perfeitas do mundo, de jeito nenhum. Pastor, e o outro lado? Tem ímpio que faz o bem. Sim. Do mesmo jeito que a Bíblia diz que todos são depravados, ela diz também que toda dádiva, todo bom dom perfeito vem de quem? Lá do alto. Existe uma coisa chamada graça comum, irmãos. Se é comum a tanto o crente quanto o descrente. Se o descrente faz uma coisa que é boa, lembre-se, existe a graça comum. Isso está escrito lá, e aqui ele cita, né, Tiago capítulo 1, versículo 17. Alguém lê para mim aí, Tiago 1, 17. Brada bem bradado aí para nós. Peraí, pastor, só um minutinho. Deixa chegar aí o microfone para quem está em casa poder ouvir a sua voz. Está no livro. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes. Tá bom. Agora lê o restante no texto, mais um pouquinho no texto lá da Bíblia. 18. Quem é que está com a Bíblia aberta aí? Tiago 1. Tem alguém com a Bíblia aberta em Tiago 1? Aqui, ó. Aí, pastor Jálio. Pastor é ligeiro, meu amigo. Pois segundo... De novo, pastor, leia tudo. 17 até... Aí. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tá bom, até aí, pastor. Então aqui nós temos aquilo que nós chamamos de graça comum. Quando o ímpio acerta, ele acerta por quê? Ele acerta porque Deus, existe uma graça que Deus oferece que não é a graça salvadora. Deus ama quem? Todos os seres humanos ou alguns? Depende do tipo de amor que você está falando. O amor sacrificial, ele só ama pelos seus filhos. Né? Amar, Deus ama a todos, com amor da graça comum, comum ao ímpio, faz chuva cair sobre justos e injustos. Mas há um amor sacrificial, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é por quem Ele escolheu, para que o seu Filho desse a sua vida. É o amor sacrificial. Cristo morreu por todos? Cristo morreu por todos? Não, eu estou ouvindo línguas, né? Hein? E aí, Cristo morreu por todos? Muito bem, pastor. É suficiente para todos e é eficiente nos eleitos. Obviamente. Cristo não morreu por todos. Ele morreu pelos seus filhos. Porque se Cristo morrer por uma pessoa, não tem como ela ir para o inferno. Bota isso na cabeça. Se Cristo morreu por uma pessoa, ela vai chegar e vai dizer o seguinte: não, você morreu de graça, porque eu não quero não. Não existe isso, irmãos. Se Deus quiser demonstrar a sua graça, disse Paulo, não há quem possa resistir. Mas aí, pastor, ele ainda vai dizer, nessa segunda parte, que ele nos criou pela palavra. Como nós somos criados pela palavra de Deus e criados à imagem e semelhança de Deus, existem, irmão, mesmo depois do pecado, nós ainda somos a imagem de Deus, ainda tem a imagem do Senhor, quebrada, manchada. Não vai fazer mais para a glória de Deus, mas ainda faz. É por isso que um médico faz uma boa cirurgia. É por isso que um engenheiro faz um excelente desenho de um prédio. É por isso que um pedreiro consegue assentar um tijolo muito bem. Às vezes sem prumo ele consegue fazer certinho. Por quê? Porque ele é a imagem de Deus. Deus é inteligente, ele também. Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então isso nós chamamos de quê?
de graça comum. O que, pastor? Faz, né, pastor? Sem intensidade. Faz o dom que Deus lhe deu. E esse mesmo dom, irmãos, então, ele é para coisas que são moralmente boas também. Não se estende somente à obra de arte, a ser um engenheiro, mas se estende também a, por exemplo, o indivíduo pagou as contas. Tem ímpio que paga as contas em dias? Às vezes mais do que crente, para nossa vergonha. Não é verdade? E o que nós temos é, agora, claro, isso ele não vai fazer para a glória de Deus. Mas o que nós temos é que, como ele é feito à imagem e semelhança de Deus, ele vai fazer isso, muitas vezes, mesmo sem conhecer a Deus, aquele conhecimento salvífico. Ele não vai fazer isso para a glória de Deus. Ele não vai fazer visando a glória do Senhor. E por isso aquilo que ele faz não é necessariamente bom. Então, o que Tim Keller está ensinando aqui é um princípio bíblico, irmãos. Que aquele ataque que o mundo faz para nós, de dizer o seguinte, mas na religião também tem gente que é ruim e tem gente que está fora da religião que é boa. Certo? Primeiro, entenda que o crente, pelo fato de ele estar na igreja, ele não quer dizer que ele é perfeito, que ele não falha, ele está passivo de erro. E segundo, entenda que quem está fora, às vezes faz pela graça comum. Mas isso não quer dizer que ele está salvo, porque ele não faz para a glória de Deus. O crente sim. Dentro dessa coisa ainda, é bom eu dizer uma coisa. Dentro dessa coisa é bom dizer uma coisa, né? Volta aqui para Romanos capítulo de número 2. Romanos capítulo 2. Romanos 2, e entenda uma coisa preciosa para mim e para você, porque muito embora nós sejamos pecadores, nós precisamos dar testemunhos de crentes genuínos no nosso proceder. Romanos capítulo 2. Entenda a sequência de Romanos. Como é que começa Romanos? Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está tirando o tapete de todo mundo, dizendo que todo mundo é pecador. O gentio é pecador e é indesculpável, porque ele tem o conhecimento geral e não adora a Deus. E no capítulo 2, Paulo vai dizer que o judeu tem a Bíblia na mão, mas ainda é pecador. E aí, quando alguém ataca o cristianismo, diz o seguinte: vocês são cheios de falhas, muitas vezes falta santidade para nós. Falta exemplo de vida para nós. E olha o que é dito aqui. Versículo de número 1 do capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Sabe qual é para nossa vergonha, irmãos? Que muitas vezes nós condenamos aquelas coisas que nós praticamos. Esse é o problema. Aí o mundo vem e ataca a gente. Nós estamos dando a metralhadora. Muito embora crente não seja perfeito, crente precisa procurar a perfeição. O fato de sermos uma raça de pecadores não justifica o nosso pecado. Pelo contrário, irmãos. Como viveremos no pecado, disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 1. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Não faz mais, não tem sentido. Continua. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homens, que condenas os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti o quê? Mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Agora veja o versículo 17. Que o judeu, enquanto Paulo estava dizendo assim, olha, os gentios são indesculpáveis, não tem chance, eles são pecadores, e não tem desculpa porque eles têm a lei de Deus gravada no coração e tem a revelação geral. Aí eu fico pensando que enquanto Paulo estava lá, jogando pesado, os gentios, o judeu estava dizendo o seguinte: toma, é verdade, Paulo, arrebenta com esse camarada, pode descer o sarrafo, vai lá, é verdade, eles merecem. Agora Paulo olha para eles, judeus, e diz o seguinte: e agora tu? Veja comigo o versículo de número 17. Se tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei,
e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e reprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. É isso mesmo? Aí no final Paulo diz que o maior problema disso é isso aqui no final, irmãos. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. É por isso que nós estamos recebendo ataque. Religioso é gente também que vacila e oscila e é gente ruim. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso procedimento não tem sido um procedimento santo. Isso aqui é sério, irmãos. Ele está falando para a gente de dentro da igreja agora. Que antes, primeiro ele falou para de fora, para o gentio. Agora ele olha para dentro. Porque nesse ataque, nós temos que aprender a crítica. A crítica tem esse teor que deve fazer a gente refletir, né? A crítica. A gente precisa refletir. Se houve a crítica deles, que dentro de nós, dentro do povo de Deus, a gente precisa fazer uma revisão. Precisa fazer, com certeza. E aí, irmãos, segundo ponto, religião e violência. Ele cita aqui uma obra, inclusive, né, intitulada Deus não é grande. God is not great. Né? Ele diz o seguinte, como a religião, envenena todas as coisas. Como é que a religião envenena todas as coisas? Ou, na verdade, ela acusa, né? Ele envenena tudo, ele macula tudo. O cristianismo é uma violência. Tem violência do cristianismo? No cristianismo genuíno, não. Teve guerra de reconquista, teve batalha. Teve? Teve. E essas batalhas, irmãos, elas são amparadas por Deus. A primeira cruzada, uma das primeiras cruzadas é conhecida como a cruzada das crianças e dos meninos. Sabe o que fizeram? A igreja católica daquele período, e não adianta dizer o seguinte, mas foi os católicos, porque naquele período todo mundo estava na mesma igreja, todo mundo. Não tinha, a igreja protestante surgiu no século XVI, primeira cruzada, século XII. Cruzada das crianças, dos bebês. O que foi isso? A igreja católica daquele período disse o seguinte, Deus é santo. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos um bando de pecadores, vamos pegar as crianças e os adolescentes, vamos botar eles na frente da batalha, porque eles são tão santos que eles vão vencer a batalha. Chamada Cruzada das Crianças e dos Meninos. Morreram um monte de menino, um monte de crianças. Uma carnificina com as crianças. Por que eles fizeram isso? Eles queriam reconquistar, achavam que tinham perdido a primeira batalha. A primeira cruzada, o Papa Urbano II tinha o título de Deus vult, Deus quer. Deus quer que a gente vá para a batalha mesmo e no sangue a gente vença as pessoas. Irmãos, a palavra de Deus nos diz o seguinte, a nossa batalha não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. O nosso texto base aqui, não somente do Fé na Era do Ceticismo, mas a nossa apologética cristã, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para anular sofismas, para destruir fortalezas. Nós vamos conseguir no poder do Evangelho, irmãos. Por isso que o cristianismo sempre foi antirrevolucionário. O cristianismo nunca foi revolucionário
Infelizmente teve alguns momentos de guerra, briga, que a gente nunca desejou isso. Mas a nossa guerra sempre foi pelo poder do Evangelho. Isso não anula a responsabilidade do militar e tal, não. Né? Estou falando de outra coisa, estou falando de nós batalhando pela nossa fé. Né? Nós lutamos com a Escritura Sagrada. Ela é o nosso livro. Então, é verdade que o cristianismo ele é violento, ele é sangrento. Ele cita aqui, como o autor ele não está falando somente do cristianismo, né? Ele está falando de religião de maneira geral. Claro que eu estou pegando para o cristianismo que nós somos cristãos. Não adianta eu ficar falando aqui do hinduísmo, do shintoísmo, não adianta eu ficar falando aqui do islamismo. Está falando do cristão. Teve guerra? Sempre teve guerra. E se ele cita aqui algumas religiões orientais que tinha violência no meio. Mas isso aqui não é referencial para nós, irmãos. Por quê? Acabei de citar um texto. As armas da nossa milícia não são carnais. Cristão é violento? Bem-aventurados os pacificadores. Tem cristão violento? Tem, mas ele não está vivendo o cristianismo genuíno. Irmão, o cristão também não é aquele que nunca vai falar a verdade. Espera aí. Não é isso, a gente fala a verdade. Mesmo que para isso, nós venhamos a perder nossa cabeça. A gente fala a verdade. Mas a gente não anda levantando a espada para ninguém nesse aspecto de guerra. Né? Nós não somos violentos. O cristianismo prega o quê? A paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus é Shalom. Shalom é o Deus da paz. Ô, pastor. Da cabeça, né? A prêmio. Com certeza, pastor. Tanto que em alguns períodos, por exemplo, no Brasil holandês, vou dar um exemplo do Brasil holandês, né? 1624 até 1654, 30 anos em que os holandeses ocuparam o território do nordeste do Brasil, aquela região de Pernambuco, ali da região do irmão Montgomery, né? Ali até hoje existem os legados da cidade Maurícia, né? A região de Recife, Holanda, já viu que tem algumas coisas a ver, né? Justamente porque os holandeses ocuparam aquela região. E teve um período que a Igreja Católica se levantou contra os protestantes holandeses. Eles se levantaram com a metralhadora, não, a arma e a espada contra os protestantes. Eles tiveram que se defender, né? É diferente, obviamente. E os holandeses eles eram a favor da liberdade religiosa. Tanto que a primeira sinagoga do Brasil foi plantada no período do Brasil holandês. Quem vai ao Recife, quem vai à cidade de Olinda, tem lá a margem do mar, ali ou pertinho do mar, você tem lá a primeira sinagoga, né? Perto do Forte Maurício de Nassau. A primeira sinagoga do Brasil. Ou seja, liberdade de culto. Quem já viu? Alguém já foi lá? Aqui? Já conheceu, né? Esse setor aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem uma acusação que a Igreja Católica faz aos holandeses lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte, que eles dizem que recentemente o Papa Francisco ele canonizou os católicos que teriam morrido na guerra contra os protestantes. Ele canonizou. A ideia de santificar a pessoa, né? Canonizar é santificar. Sendo que um monte de protestante morreu também na batalha. E esses morreram. E ele canonizou exatamente aqueles que morreram na batalha contra os holandeses que eram calvinistas, né? Lembrando que a Holanda era calvinista, o Estado holandês era calvinista.
João Maurício de Nassau, o príncipe João Maurício de Nassau, era calvinista. Tinha uma igreja muito parecida com a nossa, presbiteriana, né? Porque lá na Holanda, a igreja presbiteriana era chamada de igreja reformada, né? Igreja reformada da Holanda. Viu, pastor? Então, não quer dizer que a gente vai dar também a cabeça. Pode cortar aqui. Não é assim também, né? Só que nós não vamos levantar batalha por nós. Fanatismo. Existe fanatismo? Entre os cristãos? Agora vai lá para Atos. Vamos utilizar um pouquinho esse texto aqui, que é interessante demais. Atos, capítulo 24, que é esse que nós estamos vendo. Paulo vai se apresentar diante de Félix. E a situação lá é a seguinte. Quem estava comigo na última aula, eu contei um pouquinho do contexto aí, agora com mais detalhes, o que é dito aí, né? Paulo é levado diante de Félix. Ele já tinha passado diante de algumas autoridades, tanto judaicas quanto romanas, né? Agora ele está aí, mais uma vez, perante Félix, mais uma vez perante uma autoridade, né? E diz assim: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador. Era costume daquele período, quando você queria acusar alguém, é como se você pegasse um advogado, né, de acusação. Você queria acusar alguém, você chamava uma pessoa que falava muito bem, tinha uma oratória boa, para ganhar. Rapaz, eu não condeno, obviamente, a carreira de advogado, de jeito nenhum. Tem muito advogado sério, muito mesmo. Mas, meu irmão, às vezes, tem umas coisas aí que são estranhas, né? Bem estranhas mesmo. Que aí tem mentira no meio, né? Ou não? Tem mentira lá, tem uma encenaçãozinha. Eu já participei de algumas situações que eu vi assim, que misericórdia, né? Eu fiquei agoniado com aquilo. Então eu disse: meu Deus, não quero. E a minha esposa, advogada, eu disse logo: ela não vai para essa área nunca, né? De jeito nenhum. Não, bem, não vai de jeito nenhum para essa área aí. Então, eu não estou dizendo que todo advogado é assim. Não, pelo amor de Deus. Assim, seria igual eu aceitar a acusação que fazem a mim enquanto pastor, que todo pastor é bandido. Não, não é isso. Nem todo advogado também é mentiroso. Tem advogado sério, né? Mas também tem muita coisa perigosa aí. E aí, uma das artimanhas do advogado é a maneira que ele fala. E eles tinham o costume de chamar um orador e chamar aqui Tértulo. Tértulo falava muito bem: vamos acusar os cristãos. E aqui tem tudo aquilo que nós vimos até agora: fanatismo, essas coisas. Não tinha violência necessariamente, mas Paulo aqui é acusado de todas essas coisas por Tértulo. Tértulo, na verdade, era apenas um instrumento ali. Quais eram as acusações? Versículo de número 2 diz o seguinte: sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo. Aí ele faz aqui uma barganha, né? Ele é um babão aqui agora, né? Se torna um puxa-saco do imperador Félix, ou do governador Félix, e chega e diz o seguinte: Paulo faz uma coisa parecida, só que Paulo faz o início de um discurso, né? Que seria um caput, uma cabeça de um discurso de oratória que todo mundo fazia naquele período. Todo mundo fazia. Né? Fazia ali uma introdução, que era um respeito direcionado àquela pessoa, àquela autoridade lá. Paulo vai fazer a mesma coisa, só que o Tértulo aqui é um puxa-saco. Olha o que ele diz aqui, né? Sendo este, e os historiadores vão dizer que esse Félix aqui era péssimo governador, péssimo administrador, não cuidava de ninguém, o povo empobreceu na época dele. Aí o que Tértulo faz, né? Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz, tu és um governador que traz paz para nós, a famosa Pax Romana, o senhor sabe tratar muito bem, e também por teu providente cuidado, você tem cuidado de nós, se tem feito notáveis reformas e benefícios. O senhor tem reformado as ruas, as estradas romanas, que são muito famosas no Império Romano. O senhor sabe tratar disso como ninguém. Famoso puxa saco, né? Para ganhar o juiz para o lado dele. Tem isso hoje ainda no Brasil? Isso, com certeza. Quer acusar o cristão, meu amigo? Primeiro, muitas vezes faz isso: rapaz, esse poder é excelente, você é extraordinário, ninguém se levante contra você, você é legítimo. E muitas vezes nem é, né? E muitas vezes nem é. Mas vamos lá, continua. Ele diz ainda assim:
sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, não quero gastar o teu tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, tua benevolência, ouça com paciência esse pouquinho de tempo aqui, por favor. Versículo 5. Porque, e aí eu parafraseei o final, tá, irmãos? Ele diz assim, versículo 5. Porque, tendo nós verificado que este homem, primeira acusação contra Paulo, são parecidas às acusações que são feitas aqui contra os cristãos no livro do Tim Keller, né? Que ele está dizendo que muitas vezes atacam o cristianismo, fanatismo. Olha o que é dito aqui. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove o quê? Sedições, divisões entre os judeus, né? Esparsos por todo o mundo. E o que mais? Sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então, duas acusações breves aqui para Paulo ligeirinha. A primeira delas é que ele é uma peste, ele é uma praga. É assim que o cristianismo é visto muitas vezes, né? Isso é uma praga na sociedade. Na história, o senhor acabou de ver, pastor, só serviu para trazer divisão. Não, irmãos, quando nós pregamos o evangelho genuíno, o evangelho é pacificador. Como eu disse, mais uma vez, né, as armas da nossa milícia não são carnais, não é baseado no erro do passado que nós vamos direcionar as nossas vidas, sendo que já foi dito pelo pastor José que nós, é claro, não damos a nossa cabeça a prêmio, como se fosse assim, oferecer, quero morrer, porque no segundo século, na era dos mártires, tinha gente que fazia o seguinte, né, queria morrer por Jesus, né? Todo mundo queria morrer por Jesus no segundo século. Que morra por ele, né, pastor? É verdade. Todo mundo queria morrer por Jesus no segundo século. Que eu quero. Me mata, eu quero morrer por Jesus. Tinha lá um casal, né? Aí alguém queria dizer, eu morro no lugar dele. Eu morro no lugar dele. Eu sempre faço essa pergunta para meus alunos de história da igreja. Você morre por Jesus? Morre? Às vezes se der uma chuva não vem para a igreja, né? Imagina morrer por Cristo, né? É difícil. Morre não, irmãos. Infelizmente, não morre. Nós não estamos expostos mais a lutar pela verdade divina. Se o sol está quente, não vou. Se está difícil, não faço isso. Não, isso é acusado por eles de quê? Fanatismo. Vamos para a igreja todo dia do Senhor. Que fanático. Isso é um lunático. Isso é um louco. E mais louco aquele que está lá na frente, conduzido um monte de doido. É assim que nós estamos vistos, não é não? Porque vocês poderiam estar no parque hoje. Que negócio de guarda do Senhor. E mais, eles não aceitam qualquer tipo de casamento. Não, irmão, não aceitamos. Aceitamos qualquer tipo de pessoas que se convertam ao evangelho. Qualquer pessoa. Branco, preto, qualquer uma. Amarelo, chinês, japonês, todos são bem-vindos aqui, são amados, mas todos precisam passar pelo mesmo crivo, crer em Cristo Jesus. Então muitas vezes nós somos acusados injustamente de fanatismo. Nós não somos fanáticos, nós estamos pregando a verdade. E é exatamente isso que o mundo está levantando acusação contra nós hoje. Os cristãos são um bando de fanáticos, eles não são inclusivos. Eles não aceitam as pessoas. Não tem inclusão social na igreja presbiteriana. Tem. Todo tipo de gente. Mas todo mundo precisa acreditar em Jesus. É tão inclusivo o nosso cristianismo, né? Não é um inclusivismo exagerado, mas é tão inclusivo que nós aceitamos todas as pessoas e todas passam pelo mesmo crivo. Todos passam pelo mesmo crivo, independente do estado social, independente de onde veio o país, o estado, todos eles. Então nós não somos fanáticos, isso é mentira. Então a primeira acusação de Tértulo contra Paulo foi essa, né? Ele diz, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, que promove sedições. O que é sedição? Divisão, montinho, está levantando aí uma insurreição contra o imperador, algo dessa natureza. Que, lembra de sedição, foi uma das acusações de Cristo, né? A acusação contra Cristo foi sedição. Que ele estava levantando uma insurreição, ele estava se insurgindo contra o imperador. Divisão, separação, sectarismo.
pastor, vocês são muito sectaristas. Não, nós não somos sectaristas, mas é bem verdade que nós defendemos algumas coisas inegociáveis. Verdade absoluta. Versículo de número 5 ainda diz o seguinte: e sendo também o quê? O principal agitador da seita dos nazarenos. Jesus era da onde? Jesus de Nazaré. Paulo era acusado como um líder da seita dos nazarenos. Ele está seguindo aquele caminho daquele tal de Jesus? O nazareno. É assim, são as acusações. É um fanático daquele Jesus, um seguidor daquele Jesus, maluco. Vocês estão vendo, irmãos, que essas acusações não são novas, não, são antigas, sempre existiram. Sempre existiram. E versículo de número 6, terceira acusação. 3 acusações são dadas a Paulo, essa aqui é a terceira, o qual também tentou profanar o templo. Ele profanou o templo. Ele entrou impuro no templo, ele estava lá, eu peguei ele lá no dentro do templo, querendo profanar o nosso templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei, mas veio ali Lísias e liberou esse homem, e é por isso que nós estamos aqui, ó Félix, diante de ti, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, se você examinar, ainda joga essa na cara de Félix, se você olhar bem direitinho, você vai perceber que eu estou falando a verdade. Que acusação, irmãos. Parece até as acusações aqui do livro, né? Não é verdade? Sim ou não? Agora veja que Paulo vai se defender. Porque os judeus concordaram, versículo 9. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Como se não bastasse o mundo atacando a gente, de vez em quando tem gente da própria igreja atacando a gente também. Pastor, mas essa igreja aqui é muito sectária, é muito não sei o quê. Calma, irmão, nós somos bíblicos. Se nós fizermos alguma coisa que estiver contra a Bíblia, por favor, nós queremos a sua repreensão, mas se for bíblico, por favor, aceite. Aceite, é verdade de Deus para a sua vida e para a minha. Então, irmãos, hoje nós vamos terminar 10:30, tá? E aí, então, ele diz assim, veja comigo, o versículo de número 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que ele falasse, respondeu. Paulo era o seu próprio advogado. Ele diz o seguinte: sabendo que há muitos anos, Paulo faz uma coisa que você vai dizer, olha pastor, está bajulando também? Isso é como começava o discurso, com respeito à autoridade que estava ali. E é bíblico, tem que respeitar as autoridades. Ele faz uma coisa parecida com Estevão. Estevão faz a mesma coisa, né? Claro que para as autoridades judaicas. Olha aqui o que é dito, irmãos. Preste atenção aí. Ele diz o seguinte, respondeu: sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, ele diz, olha, tu é experiente, não é possível, né? Sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Diz, primeiro, não tem nada a ver essa acusação. Por quê? Rapaz, só estou aqui há 12 dias, rapaz. E você está me acusando de fazer essa baderna toda? Só estou com 12 dias aqui. Não deu tempo não. Isso é mentira. Onde o cristão chega, muitas vezes é acusado. Diz, rapaz, chegou destruindo. Todo mundo pode entrar. Irmãos, eu não gosto dessa expressão exagerada, inclusivismo, né? Porque acaba... Aqueles que falam mais de inclusão são os mais exclusivistas que existem. Ou não? São. Vamos aceitar todo mundo, Não aceita ninguém, inclusive nós cristãos. Ou não? Irmão, não aceita a gente. A bandeira do aceitar todos, aceita todos, menos nós. Todo mundo, irmão, vai puxar para uma verdade absoluta. Nós não podemos matar o outro por causa disso, de jeito nenhum. Já disse, ninguém mata o outro por causa disso. Ah, pastor, fulano de tal, eu preguei para ele, não acreditou. Calma, ora por ele. Não vai matar ele, não. Então Paulo, na sua defesa, disse, rapaz, só está com 12 dias. Não tem condição nenhuma. O que mais que ele diz aí? Né? Ele vai responder cada uma das acusações, né? Desde que subiu a Jerusalém para adorar, e ele disse que subiu para adorar. E aí ele já disse que ele não veio para profanar o templo. Ele veio para adorar, né? Porque aqui o cristianismo poderia ser tido como esse cara veio badernar na religião alheia, ou seja, ele é um intolerante religioso.
Ele veio para acabar com o templo, para profanar um altar. Ele veio para destruir a religião dos judeus, não está respeitando a religião dos outros. Ele disse, não rapaz, vocês não estão entendendo não. Eu vim para adorar a Deus. Entenderam aí? Estão entendendo? Estão mesmo? Aí Paulo vai dizer ainda, né? Ele diz assim, olha, e subi a Jerusalém para adorar, e não me acharam no templo discutindo com ninguém. Eu não fiz, irmãos, o crente, ele argumenta, ele fala, mas ele não vai ficar batendo boca desnecessariamente com ninguém. Paulo disse isso a Timóteo, não fique com essa genealogia sem fim. Essa genealogia dizendo, eu sou do parentesco, sou da tribo de fulano e tal, a minha genealogia é melhor. Paulo disse, essa genealogia aí não leva a coisa nenhuma, para de discussão besta, rapaz. Em outras palavras, num português bem piauiense, para de discussão besta, né? Irmão, agora... Desculpa aí a expressão, porque lá no Nordeste o pessoal mais direto, né? É mais direto. Não é não, irmão Montgomery? Aí ele diz assim, esse parafraseado aí foi pesado, né? Desculpa aí, quebrei o decoro. Aí ele diz ainda, né? E que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim, meu amigo. Isso aí tudo é mentira. É isso que o Tim Keller faz, irmãos, aqui, mostrar que esse negócio de dizer que crente é intolerante, que crente é fanático, que crente é um doido pela religião, isso é mentira. Nós nunca fomos intolerantes com as pessoas, nós respeitamos os outros, não negociamos a verdade. Porque agora Paulo vai dizer. Porque agora ele vai unir os dois capítulos do Tim Keller. Aqui no nosso raciocínio. Porque o primeiro é verdade absoluta, o segundo é religião, né? Essa ideia de que a religião ela é violenta, ela é sectária, ela é destruidora, ela é injusta com os outros. Será, irmãos? Olha o que Paulo vai dizer aqui. Tudo bem, não fiz isso, agora eu vou dizer o que eu fiz também, tá? Versículo 14. Porém, contudo, todavia, confesso que, segundo o caminho, eu sigo o caminho, meu amigo. E aqui eu não abro nem para a direita nem para a esquerda. Eu sigo o caminho. Qual é o caminho dele? Eu sou o caminho, é verdade? Hein? Irmãos, só para você ter ideia, pastor, esse negócio de caminho é tão simples, né, pastor? Para você ter ideia, essa ideia de caminho foi tão forte que os pais da igreja, os que vieram no segundo século, por exemplo, você pega um pai da igreja, que a gente não sabe quem foi que é o autor, né? A gente chama que o documento é o pai, que é o Didaquê, né? O ensino dos 12. O Didaquê. Lá tem os dois caminhos, o caminho de vida e o caminho de morte, que é o ensino do Novo Testamento que estava sendo propagado. Quando Paulo cita o caminho, ele está dizendo assim, são os escritos de Cristo. Se um gnóstico pega isso aqui, ele vai dizer o seguinte, se os incas, né, os maias pegam um negócio desse, vai dizer, rapaz, é porque tem um conhecimento esotérico que Jesus falou só para nós. Mas não, o caminho que ele está falando aqui é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ainda, por favor. Vamos finalizar, né? Vamos finalizar. Ele diz o seguinte, eu sou o caminho que chamam seita. Eles estão chamando de seita aquilo que eu chamo de caminho, que é Cristo. Assim eu sirvo a quem, irmãos? Ao Deus de nossos pais, acreditando que em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. A lei e os profetas, Paulo aqui utiliza a Torá, a Tanakh, a Bíblia hebraica. Ele está citando a Bíblia hebraica. A expressão hebraica aí é a citação da Bíblia hebraica. Ele está dizendo o seguinte, toda a Bíblia hebraica eu estou seguindo. E eles estão me julgando, porque eu estou seguindo a Bíblia que o judeu segue. A lei e os profetas. Ele cita pelo menos duas partes aqui da Tanakh, né? As três partes, na verdade, né? A lei, os escritos e os profetas, né? Que é a Torá, o Neviim e o Ketuvim, né? As três partes da Bíblia. A lei de Moisés, os profetas e os salmos. Lembrando que salmo não é só o salmo. Já disse para vocês que é o primeiro, é o grupo do livro, porque no hebraico, a ideia do hebraico é sempre se dá o nome daquele conjunto de livro com a primeira palavra do livro. Entendeu? Por exemplo, Gênesis, qual é a primeira palavra que vem em Gênesis? É a palavra Gênesis. A palavra Gênesis. Então, por isso que é a lei de Moisés, os profetas e os salmos, né? Ou aqui no caso, os escritos, né? Os escritos. Vamos continuar
aqui, finalizando, é só essa parte do texto aí, só tem 5 minutos. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição. Paulo ele tinha um ensino principal dele, que era a ressurreição. Ele não podia parar de deixar de falar isso, né? E aqui ele ensina para a gente o seguinte, irmãos, que eu tenho que dizer aquilo que eu não defendo, mas eu preciso dizer aquilo que eu defendo. A última parte do livro aí, irmãos, na página de número 90, né, onde você vai ter aí o Tim Keller falando da justiça em nome de Cristo, eu vou deixar para eu continuar na aula que vem, tá? Eu pego daí e já entro no capítulo 5, tá bom? Mas o que nós temos aqui? Verdade absoluta de Deus, inegociável. Tem acusações que se levantam contra mim que não são verdade. Eu tenho que saber provar, tenho que dar razão da minha esperança que há em mim. Mas também, irmãos, lembrem-se, eu preciso dizer aquilo que eu defendo, não somente aquilo que eu não defendo, aquilo que é acusação errada. Não sou fanático, não sou violento, não sou injusto, mas eu sou pregador do Evangelho. Paulo não desperdiçava oportunidade de falar do Evangelho de Cristo. Eu queria finalizar com essa aplicação para nós. Você tem testemunhado de Cristo Jesus? Você tem testemunhado da salvação? Você tem testemunhado da verdade de Deus? Eu não estou falando aqui de questões apenas adiafóricas ou questões mais elementares de maneira geral. Estou falando principalmente daquilo que é elementar para nós, que nós não negociamos por nada nesse mundo, a verdade de Deus. Você tem aproveitado as oportunidades no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, as poucas oportunidades que você tem testemunhado de Cristo? Paulo estava diante do tribunal, ele não perdeu a oportunidade, se defendeu, mas apresentou o caminho. Esse deve ser o nosso procedimento, irmãos. Não é só se defender, mas atacar também. Eu preciso mostrar o que o cristianismo não é. É mentira dizer que nós somos injustos, que somos assassinos. É mentira tudo isso. Somos defensores da verdade, do Evangelho da salvação. Que Deus nos abençoe com essa palavra. A palavra então está com a nossa irmã Cristina.